Olá, 16 de outubro de 2019. Confira agora as principais notícias desta quarta-feira. Participantes do Enem, a partir de hoje, vão saber os locais em que farão as provas do exame. Em Caxias, aumenta a expectativa para o PAS 2020 da UEMA. Começa a Semana do Orgulho LGBTI+, no Maranhão. E na série sobre corridas de rua, veja um exemplo de superação de uma pré-diabética que virou maratonista. Fique ligado na TV Difusora e tenha um bom dia, Maranhão! Com certeza, se depender de toda a equipe aqui do Sistema Difusora, você vai ter um ótimo dia. A gente já começa o dia com fé, né? Acreditando, com esperança. O sol está aí brilhando para todo mundo, para mais um dia, ainda bem. Vida que segue. Um ótimo dia aos amigos que nos acompanham, em especial aí no interior do estado, acompanhando a nossa programação. Olha, no estúdio daqui a pouco eu vou receber uma psicóloga que vai falar de um tema extremamente interessante, hein? Uma entidade médica brasileira acaba de anunciar uma medida interessante. A partir de agora, eles recomendam, inclusive, que assuntos ligados à espiritualidade sejam tratados durante a consulta médica. Recomendo até que os hospitais, façam tratamentos, enfim. Muito interessante, a gente vai falar sobre esse tema daqui a pouco aqui no Bom Dia, que tem a ver, claro, com a integralidade do ser. Daqui a pouquinho, aqui no Bom Dia, a gente fala dos detalhes dessa medida e os aspectos psicológicos dessa medida, os ganhos, as vantagens, a partir de reconhecimento, inclusive, da própria ciência em relação à discussão sobre o assunto. E será que espiritualidade e religião são a mesma coisa, espiritualidade e religião? A gente vai falar sobre isso já aqui no Bom Dia, tá bom? Gente, os participantes do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, vão poder acessar a partir de hoje, o cartão de confirmação da inscrição e vão saber também o local onde vão fazer as provas, hein? Quem tem mais detalhes para nós é Eduardo Oliceira, está comigo aqui ao vivo no Bom Dia. Eduardo, bom dia para você. A partir de hoje, então, todo mundo já sabe onde vai fazer as provas? Bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Maranhão. São mais de 5 milhões de inscritos para o Exame Nacional do Ensino Médio, uma quantidade muito grande de pessoas. E o cartão de confirmação ficará disponível na internet para o candidato a partir de hoje, a partir desta quarta-feira, dia 16 de outubro, tanto na internet quanto aquelas pessoas, os candidatos que baixaram aí o aplicativo. Dessas mais de 5 milhões de pessoas, mais de 5 milhões de candidatos, aproximadamente 5 milhões e 100 mil candidatos, foram pelo menos 2 milhões e meio aí de downloads feitos pelo aplicativo do Enem, quer dizer, pelo menos da metade dos candidatos baixaram o aplicativo e vão ter acesso, é uma ferramenta importante, a pessoa vai poder baixar também o aplicativo, vai poder acompanhar pela internet por meio do aplicativo, aí várias informações que também vão constar aí no cartão de confirmação, como por exemplo, local de prova, a sala em que vai ficar no determinado local de prova, a língua estrangeira que foi escolhida, em caso de alguma especificidade, para a questão de acessibilidade também, o portador de deficiência, a pessoa que solicitou essa acessibilidade também vai constar como informação nesse cartão de confirmação e também por meio do aplicativo do Enem, quer dizer, são várias informações que podem ser adquiridas. O instituto responsável pela aplicação das provas, ele recomenda que a partir do momento que a pessoa tenha conhecimento do local em que vai fazer a prova, que possa fazer esse trajeto no horário em que a prova será realizada e no dia também, para justamente já se adequar, para não ter nenhum tipo de atraso, para saber como é que fica o trânsito, pelo menos aproximado aí, mais ou menos como é que fica o trânsito nesse dia e horário que ela vai fazer a prova, então que ela possa fazer, a pessoa possa fazer esse trajeto no horário que vai fazer a prova, justamente para não chegar atrasada. A gente lembra que a recomendação é que chegue pelo menos com 1 hora de antecedência aí da abertura dos portões. As pessoas chegam quando os portões já estão fechando e acabam perdendo as provas, como a gente presencia bastante esse tipo de situação. As provas serão aplicadas nos dias 3 e 10 de novembro, já 3 e 10 do próximo mês, está se aproximando aí o Exame Nacional do Ensino Médio. Os portões abrirão, então, portanto, aí fique ligado ao meio-dia, horário de Brasília, é o horário que os portões vão abrir pelo horário oficial de Brasília e serão fechados aí às 13 horas, portanto, a 1 hora da tarde os portões serão fechados. Como eu disse, as pessoas podem acompanhar por meio do cartão de confirmação, disponível a partir de hoje, ou então por meio do aplicativo, as mesmas informações que também estarão disponíveis lá no aplicativo do Enem. A gente volta com você, Adalberto. Obrigado, Eduardo. Daqui a pouquinho eu volto com você, circulando pela cidade, trazendo mais informações para nós. Gente, por falar em Enem, ontem foi dia de aulão na programação da 13ª edição da Feira do Livro de São Luís. Estar preparado para 180 questões em 2 dias de prova requer tempo e dedicação. Para a Jaires, que quer cursar psicologia, a rotina de estudos começou cedo e hoje, faltando pouco menos de 20 dias para as provas do Enem,
ela deu, digamos que uma revisada geral no conteúdo. Uma oportunidade muito incrível, porque antes não tinha isso, aulão para Enem, essas coisas, só era na prática mesmo, a pessoa pegava e estudava. Hoje em dia não, você tem vários aulões, essa oportunidade de estar adquirindo mais conhecimento. Em todas as disciplinas ministradas durante o aulão, a estratégia foi fazer um levantamento das questões que mais caíram no Enem nos últimos 10 anos. É mais uma oportunidade que eles têm de revisar os conteúdos e as temáticas que vão ser exploradas no Enem. E aí a gente pede que eles façam com tranquilidade, que não fiquem preocupados, não fiquem ansiosos, que o resultado com certeza vem. O Enem acontece nos dias 3 e 10 de novembro e nesta edição, mais de 200 mil maranhenses se inscreveram para fazer as provas. O aulão gratuito foi realizado paralelo à Feira do Livro pela primeira vez. É sempre bom porque a gente revisa algumas coisas que a gente já tinha aprendido, mas que esqueceu com o tempo, e também serve para aprender coisas novas, que também é muito importante. Muito importante a Feira do Livro, mais uma vez, aproveitando, um momento importante como é da preparação para o Enem, para também trazer público para a nossa feira. Boa sorte aí a todos os candidatos do Exame Nacional do Ensino Médio. Em Caxias, a expectativa é para as provas do processo seletivo de acesso à educação superior, o PAES 2020. A primeira fase das provas aplicadas pela UEMA já acontece neste domingo. A Universidade Estadual do Maranhão, UEMA, divulgou o cartão com os locais onde serão aplicadas as provas do processo seletivo de acesso à educação superior PAES 2020. Para saber, os candidatos deverão acessar o site da UEMA, preencher um rápido formulário. Segundo o edital, é necessário chegar ao local de prova com 1 hora de antecedência. Os portões serão fechados às 13 horas e os candidatos deverão estar munidos com o documento de identificação, caneta na cor azul ou preta de escrita grossa. Os convocados para a segunda etapa serão conhecidos no dia 9 de novembro. O resultado do PAES 2020 deve sair no dia 17 de janeiro de 2020. O cronograma de matrículas e das demais chamadas serão liberados posteriormente. Vale lembrar que os candidatos inscritos, eles vão realizar a prova domingo, eles devem chegar aí com antecedência mínima de 1 hora. A gente reforça mais uma vez nos locais de prova especificados aí no cartão de confirmação de inscrição. As provas serão realizadas em 20 cidades aqui no estado, hein? Já as provas da UEMA Sul acontecerão nos municípios de Imperatriz, Açailândia e Estreito. Nessa edição, o número de inscritos foi recorde. Mais de 66 mil candidatos se inscreveram no vestibular da UEMA, que está ofertando mais de 4 mil vagas para o EMA e 910 vagas para o EMA Sul. Em Imperatriz, os venezuelanos já podem ser vistos em diversos pontos da cidade. Atualmente, eles alugaram uma residência para morar e contam com a solidariedade dos moradores para manter suas necessidades básicas. Tímida, Jimena, acompanhada do filho, mostra o cartaz se identificando como indígena venezuelana. Não quis gravar a entrevista, mas contou que está grávida e há 2 semanas em Imperatriz. Aqui em Imperatriz, eles começaram a pedir ajuda neste semáforo que fica no retorno da BR-010, que dá acesso ao setor da antiga rodoviária. No início, eram de 2 a 3 venezuelanos. Hoje, eles estão em número bem maior aqui na cidade. Eu acredito que alguém tem que tomar uma iniciativa, de acolher essas pessoas para ver como vai ficar a situação, principalmente das crianças também, que ficam relento. Na Vila Lobão, na rua São José, encontramos a casa onde um grupo de 48 venezuelanos está hospedado. Quem nos recebeu foi o Vigílio, que aceitou gravar a entrevista sem mostrar o rosto. 2 semanas aí, de aí saímos para cá, buscando uma ajuda, a ver se que nos pode dar um trabalho, assim, pode conseguir um abrigo. Você nunca vai sair de um lugar para outro se você não estiver num processo complicado de sobrevivência. No Brasil mesmo, nós sabemos que o Maranhão é um grande exportador de mão de obra para várias regiões do país. Então, essa é a mesma perspectiva, que a gente pode falar com o povo venezuelano. Em Imperatriz, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social tem conhecimento da chegada dos venezuelanos na cidade.
Quando nós vamos fazer a abordagem, eles se negam a vir para o programa ser acolhido. Por quê? Porque nas ruas eles estão pedindo e estão arrecadando dinheiro. Aqui no abrigo não, aqui no abrigo eles vão ter uma assistência. Quando eles chegaram aqui, eles são índios. Os índios, eles não vão se adaptar a um lugar desse aqui. Por quê? Porque são livres, segundo eles, entendeu? Vamos conferir agora como é que está o trânsito na manhã dessa sexta-feira, gente, aqui na capital. Então vem comigo, são 7 horas e mais 10 minutos. A informação aqui no Bom Dia Não Para, prestação de serviço para você. Vamos começar pela Avenida Daniel de Latouche, cruzamento com a Avenida dos Holandeses. A câmera está meio embaçada aqui nesse momento, mas na verdade é o reflexo do sol que está muito forte dessa manhã. Mas a informação é que o trânsito está tranquilo nesse ponto da cidade. Aí está agora em mais detalhes, esse volume maior de veículos que você vê do lado esquerdo são os veículos que se deslocam do Araçagi, do Olho d'Água, também em direção a outros pontos da cidade. Vamos para o segundo ponto, segundo o rotatório aqui, agora é a área Itaquibacanga, gente. Essa câmera está posicionada para mostrar para você, aí está toda a extensão dessa via importante aqui, Avenida dos Portugueses, na área Itaquibacanga. À direita, os veículos que se deslocam no sentido da Universidade Federal do Maranhão, à esquerda, sentido bairro centro, mas o trânsito também vai fluindo normalmente nesse ponto da cidade. Essa é a informação que temos, não há registro de acidentes, hein? Agora, um outro ponto importante do acesso ao centro da cidade. Avenida Guaxinduba, aí está, você observa no detalhe, na descida das Cajazeiras aqui do lado esquerdo, os veículos apenas acompanham, esperando ali, né, o momento da abertura do semáforo. Agora sim, já estão em deslocamento aí, em especial para o centro da cidade. Também não temos registro no momento de acidentes nesse ponto. Mais um outro ponto, é o quarto que a gente mostra nesse bloco para você, Avenida Guajajaras, uma avenida de uma extensão enorme, de uma importância significativa para o deslocamento das pessoas aqui na nossa capital, São Luís do Maranhão. Guajajaras também com trânsito tranquilo, claro que o volume maior é nesse sentido aí. As pessoas que vêm do São Cristóvão, que vão na direção de outros pontos da cidade, que se utilizam desta avenida, tá bom? Mas o trânsito está tranquilo. Agora a Avenida Lourenço Vieira da Silva, que tem trânsito liberado, principalmente aí você vê muitas motocicletas, né, posicionadas ali, mas o trânsito está tranquilo também neste ponto da cidade. Confira agora o nosso giro de notícias. A Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão informou que hoje, quarta-feira, vai haver parada do poço do Conjunto Habitacional Turu, em São Luís. A parada para manutenção, limpeza e desinfecção do poço será iniciada às 8 da manhã, com previsão de retorno do abastecimento a partir de 5 da tarde. Os bairros atingidos serão Conjunto Habitacional Turu, Chácara Brasil e adjacências. A Receita Federal liberou hoje o pagamento das restituições do 5º lote do Imposto de Renda Pessoa Física. O lote inclui também restituições residuais dos exercícios de 2008 a 2018. O dinheiro será depositado nas contas dos contribuintes. A consulta para saber se a declaração foi liberada poderá ser feita acessando a página da Receita na internet, pelo Receita Fone 146, informando o CPF e a data de nascimento. A restituição ficará disponível no banco durante 1 ano. O presidente Jair Bolsonaro anunciou em reunião ontem o pagamento do 13º salário para beneficiários do programa Bolsa Família. O pagamento será feito no mês de dezembro. O Ministério da Cidadania, responsável pela gestão do programa, informou que o custo total com o pagamento extra será de 2,5 bilhões de reais. Atualmente, mais de 13 milhões de famílias recebem o benefício. No próximo bloco você vai ver a espiritualidade deve ser assunto nas consultas, diz novo documento médico, é uma orientação nova que está chegando, hein? E mais, Silvan Alves atualiza as principais notícias da área de segurança. Não saia daí, são 7 horas e 3 minutos, nós voltamos já já. São 7 horas e mais 16 minutos, não perca a hora, 7h16, você ligado em todo o estado aqui no Bom Dia Maranhão. Vamos conferir novamente como é que está o trânsito nessa manhã aqui na capital, gente. Vamos aqui nessa manhã conferir como é que está o trânsito. Mais 4 pontos para você, a gente mostrou 4 no bloco anterior, agora mais 4 outros pontos da cidade. Essa câmera está posicionada ali no antigo Roque Santeiro. Essa avenida é a Avenida Jerônimo de Albuquerque, olha só. Trânsito já com volume intenso nos dois sentidos, tanto o sentido bairro centro quanto no sentido contrário. Olha só, você percebe aí os carros, os veículos se deslocando, já desde lá em cima do bairro do Angelim, esse deslocamento acontece por essa via importante da nossa cidade. Segundo ponto agora, hein? Em tempo real, imagem para você. Rotatória do Calhau é o ponto que vamos mostrar agora.
a estar na rotatória do Calhau, geralmente trânsito tranquilo para quem está vindo lá do sentido praia, né? Nessa direção aqui do Calhau, mas estão vindo lá da Península, enfim, né? É exatamente esse ponto em que os veículos estão parados ali do lado esquerdo. Já um veículo ali da SMTT também, da Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte, aliás, 2 veículos, porque daqui a pouco os agentes de trânsito já começam o trânsito começa a ficar mais intenso, né? Volume aí nesse setor, e eles começam a trabalhar de uma forma mais intensa também. Avenida Carlos Cunha agora, a gente tem imagens da Ponte Bandeira Tribuzzi, a pista da direita é a que está no sentido centro, volume grande de veículos, mas sem informação, pelo menos por enquanto não temos informação de nenhum acidente acontecendo nesse ponto da cidade. Aí a câmera vai mostrar para você, essa câmera vai no chamado zoom, né? Mostrar para você lá, olha como é que toda a extensão da ponte está nesse momento ocupada pelos veículos, mas não há retenção do trânsito nesse ponto. O tráfego vai seguindo normalmente. Vamos para a rotatória do São Francisco agora. Geralmente também nesse horário está tranquilo por lá o trânsito, em especial, claro, olha só, a rotatória do São Francisco também não temos informação de acidente, não há informação de acidente nesse instante, nenhum registro de acidente. E mais uma vez fica aqui o destaque, parabéns aí o pedestre que atravessa na faixa, né? Função nossa aqui, educativa também, ressaltar esse aspecto aí. Aguarde para atravessar na faixa, é a forma mais segura. E claro, aos motoristas, fica a dica aqui mais uma vez, vamos pensar no outro, né, gente? Vamos, né? Hoje você está como motorista, amanhã está como pedestre, independente disso, vamos pensar no outro e parar, né? É tão bom, é tão legal quando a gente sai daqui, às vezes, para uma outra cidade e fala, olha, eu voltei daquela cidade lá, amigo, pisou na faixa, as pessoas já estão parando. Por que a gente não faz isso aqui em São Luís também, né? Vamos mudar essa cultura, é responsabilidade minha, sua, de todos nós, tá bom? Uma cidade melhor para todos. Continuam as investigações sobre o ataque a um carro forte na MA 020 entre Peritoró e Coroatá. Foi a primeira ação do tipo registrada esse ano. 5 suspeitos foram presos em um matagal na região de Peritoró. O local é o mesmo onde os assaltantes do carro forte foram vistos pela última vez. São indivíduos já com experiência, né? Até porque uma ação criminosa dessa magnitude não são amadores, são pessoas com experiência, com armamento de grosso calibre para fazer um tipo de ação dessa, porque eles utilizaram uma metralhadora .50, um fuzil .50, inclusive foram encontradas cápsulas e projéteis dentro dos veículos e nas imediações da MA. O crime aconteceu na última sexta-feira e foi o primeiro desse tipo registrado em 2019. No ano passado, aconteceram 4 explosões de carros fortes. Segundo a polícia, foi no trecho da MA 020 entre os municípios de Peritoró e Coroatá que os bandidos atiraram no motor do carro forte com fuzis e metralhadoras para parar o veículo. Os funcionários da empresa responsável pelo transporte do dinheiro fugiram e os assaltantes tentaram explodir o cofre 3 vezes. Apesar do veículo ter ficado completamente destruído, os bandidos não conseguiram abrir o cofre. Na fuga, eles chegaram a trocar tiros com a polícia. Após a ação criminosa, o pneu da Sexport furou, então eles tiveram que acionar um outro veículo que estava vindo com a vítima, era um veículo Gol. Esse veículo foi abordado, eles estavam fazendo o transbordo das armas para esse veículo. No momento em que eles abordaram um outro veículo, um Versa, que estava vindo com a senhora. Então, eles preferiram dar fuga através desse Versa, pois é um veículo que tem um porta-malas maior. Além dos suspeitos, nos próximos dias a polícia deve ouvir as testemunhas. Uma vez que essa organização criminosa tem um nível interestadual, estamos trocando informações com a polícia de outros estados e temos alguns suspeitos, porém essas informações ainda estão em caráter de sigilo para não comprometer as investigações. Vamos continuar falando de segurança com Silvan Alves agora conosco aqui. Silvan, bom dia. Bom dia, Adalberto. Bom dia a você. Bom dia a todos. Silvan, ontem a gente anunciava aqui no Bom Dia aquela operação envolvendo a Polícia Civil e Militar. E qual foi o balanço dessa operação realizada ontem, Silvan? Foi uma operação da Polícia Federal, uma operação denominada Intramuros, porque esse nome é em função de, mais uma vez, estar constatado o envolvimento de detentos no sistema prisional, comandando a atividade do tráfico, compra e venda de armas e assassinatos, não é? Essa operação ela aconteceu em vários pontos da cidade, Vila Conceição, São José de Ribamar, no município de Codó, não é? E na cidade de Imperatriz e outros estados. O que a polícia detectou?
que há uma facção criminosa, uma organização criminosa, comandada de dentro dos presídios, que seria responsável por vários dos assassinatos, execuções ocorridas aqui no estado. E já havia uma investigação sendo feita lá de Imperatriz, não é? Onde esse grupo criminoso teria assassinado pelo menos mais de 20 pessoas. Não é? Inclusive, o que levou a polícia à investigação foi uma imagem de câmera de segurança de uma dessas execuções. E aí, agora, se chegou aqui na capital. Os mandados que foram mais de 60 mandados, só para você ter uma ideia, mais de 60 mandados, sendo 32 mandados de busca e apreensão, onde foram encontradas drogas e tal, escondidas em determinados locais dessas residências onde foram dadas essas buscas e apreensão, e cumpridos 32 mandados de prisão, sendo que uma parte, pelo menos 13 desses indivíduos já estão custodiados nos presídios aqui de São Luís, aqui no Complexo Penitenciário São Luís, no presídio de Davinópolis e também lá de Imperatriz. Silvio, a gente tem observado esse ano, lamentavelmente, e duplamente até, crimes brutais acontecendo. Crimes contra a mulher, a gente já vai fechar o ano, infelizmente, com uma estatística superior ao ano passado, que é gravíssimo. São 43 feminicídios cometidos até agora. E, às vezes, em algumas das situações, o agressor acaba também tirando a própria vida. Quer dizer, um absurdo. Ontem a gente teve um registro de uma situação como essa, né, Silvio? Foi do último caso de feminicídio que foi registrado, que teve como vítima a Daiane. Ela foi assassinada dentro de um apartamento ali naquele condomínio na Avenida dos Franceses, no Outeiro da Cruz. E o autor do crime, Evaldo, ele estava foragido depois da prática do crime, ele se escondeu, a polícia tinha inclusive dado buscas em vários locais para tentar localizá-lo, e ontem ele deu entrada no Hospital Socorrão 1, não é, com um tiro na cabeça, ainda chegaram a socorrê-lo, mas infelizmente ele acabou perdendo a vida na hora que deu entrada lá no hospital. Ele teria, de acordo com a polícia, recorrido ao suicídio dando um tiro na própria cabeça. Lamentável, Silvão. Um ótimo dia para você. Como diz o livro do André Trigueiro, aliás, é um excelente livro, fica aqui a dica também. Viver é sempre, gente, a melhor opção. Sim, com certeza. Obrigado, Silvão. Aqui é Adalberto. Bom dia a você, bom dia a todos. Silvão Alves apresenta de segunda a sexta aqui na TV Difusora o Bandeira 2. Vem comigo para conferir agora a previsão do tempo para hoje, hein? Vamos começar na Baixada Maranhense. Um abraço aos amigos aí na Baixada acompanhando a nossa programação em Pinheiro, Santa Helena e São Bento. Vamos começar com Pinheiro, a mínima 25, a máxima 33 graus e hoje por lá, céu parcialmente nublado e ausência de chuva significativa. Em Barreirinhas, portal de entrada dos Lençóis Maranhenses, céu claro a parcialmente nublado e ausência de chuva. Então, vai dar sol hoje em Barreirinha dos Lençóis. 25 é a mínima, 31 a máxima. Os amigos que nos acompanham nas pousadas lá nos Lençóis, mais uma vez um abraço de toda a equipe da TV Difusora. Audiência máxima lá nas pousadas em Barreirinhas. Em Bacabal hoje, céu parcialmente nublado, ausência de chuva. Mínima de 22, máxima de 37 graus. Tem mais 3 cidades para você. Em Caxias, céu claro a parcialmente nublado e também ausência de chuva, mínima de 23. Olha a máxima, bem alta, em 38 graus. Em Imperatriz, a mínima será 25, a máxima 35 e por lá, céu claro a parcialmente nublado e ausência de chuva. É praticamente essa a previsão para todo o estado. E aqui na capital, hein? Céu parcialmente nublado também e possibilidade de chuva leve. Diferente do interior do estado que a gente mostrou ainda há pouco, há possibilidade de chuva leve hoje aqui na capital. A mínima 26 e a máxima é de 30 graus. Começou a ser comercializado no Brasil um exame sorológico capaz de identificar a contaminação pelo vírus Zika, mesmo depois da infecção por dengue. Quem tem essa informação para nós é Eduardo Ericeira. Você, Eduardo? Pois é, Adalberto, notícia importante aí para a ciência, notícia importante para as pessoas, para toda a população brasileira, que é justamente esse exame sorológico capaz de identificar agora a presença aí do vírus Zika na pessoa. Possibilidade é muito grande, chega a ser de 95% especificidade para detectar esse vírus Zika. Os outros exames que eram feitos anteriormente chegavam a 75%, esse não, chega a 95%, então quase aí totalidade para a identificação desse vírus Zika, um exame de extrema importância que foi aí agora realizado a partir de experiências feitas por pesquisadores do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo. Esse estudo se fazia necessário, se fazia ainda mais importante a partir dos anos aí de 2015, 2016, quando teve essa epidemia de Zika vírus em todo o país. Foram 2 anos aí de estudo para que se chegasse a esse exame sorológico que, segundo os pesquisadores, pode ser feito em qualquer laboratório a partir, claro, de um treinamento, de uma capacitação
capacitação, qualquer laboratório vai poder disponibilizar esse exame. Esses kits são fundamentalmente, aí devem ser realizados para mulheres em idade fértil e também para outros tipos de pesquisas. Principalmente para mulheres na idade fértil, porque a gente sabe que quando a mulher adquire o Zika vírus, a possibilidade de o filho, o bebê nascer com microcefalia ou então outros problemas aí neurológicos, principalmente na fase final, segundo os médicos, segundo os especialistas, principalmente quando esse Zika vírus é adquirido na fase final da gestação, a possibilidade é muito grande do bebê nascer com problemas neurológicos, daí da importância desse exame sorológico a ser feito. O exame deve ser feito em laboratório, fica pronto em até 3h30, é bem rápido. E é um teste, qualquer laboratório, como eu disse, clínico, que estiver muito bem equipado, pode fazer. Então, uma notícia aí de extrema importância, esse exame que já vai poder estar disponível, já está disponível no mercado brasileiro. A gente volta com você, Adalberto. Obrigado, Eduardo, pelas informações, e a gente continua falando de saúde aqui no Bom Dia, gente. O Maranhão é o segundo estado do país em número de casos de hanseníase. Em Caxias, profissionais da saúde receberam treinamento para identificação e tratamento corretos da doença. Veja na reportagem de Franciane Araújo. O Ministério da Saúde divulgou o ranking dos estados com maior incidência da hanseníase no país. A doença infecciosa e contagiosa é causada por um bacilo, mas também está relacionada à falta de saneamento básico. O estado do Maranhão registrou 3.000 novos casos, perdendo apenas para o Mato Grosso. Caxias é considerado uma região endêmica. Somente ano passado, 113 pessoas foram detectadas com hanseníase. Este ano, até o momento, soma-se 86 novos casos. Todas as unidades básicas de Caxias, tanto na zona rural como na zona urbana, tem equipes preparadas, as medicações estão disponíveis, entendeu? A população tem que fazer a avaliação no seu corpo. Se detectar alguma mancha, que essa mancha ela não sente dor, que seja diferente a coloração da pele, tem que procurar a unidade básica o mais rápido possível. A Secretaria de Estado da Saúde, em parceria com Caxias, cria metas a fim de melhorar os índices. Uma das medidas foi capacitar os profissionais da saúde. O treinamento aconteceu pela primeira vez no município. É uma doença que não necessita de muita tecnologia. Basta o paciente, o médico, escutar o que o paciente está falando e completar com a avaliação neurológica, que é um complemento do exame tão importante quanto a medicação. A hanseníase é caracterizada pelo aparecimento de manchas brancas ou avermelhadas na pele. Geralmente, a perda da sensibilidade. Os sintomas podem levar de 2 a 5 anos para se manifestar. O médico, referência estadual no tratamento da doença, explica a importância em buscar ajuda nas unidades básicas. A hanseníase pode ser tratada e curada. É uma doença que é tratada tanto no início do diagnóstico quanto na piora do diagnóstico, só que o tratamento dela, a gente sempre diz, ele está curado epidemiologicamente, ou seja, o medicamento mata o bacilo. Agora, o paciente, mesmo curado, na grande maioria no nosso estado, ele é acompanhado devido às sequelas do diagnóstico tardio. Hoje é quarta-feira e você sabe, quarta-feira é dia de falar de saúde aqui no Bom Dia. A gente tem falado alguns assuntos relacionados à saúde, mas agora a nossa entrevista também é sobre o tema. É dia de bem viver. Não é de hoje que a espiritualidade traz benefícios para a saúde física e mental, ajudando a prevenir, inclusive, uma série de doenças. Mas a novidade é que várias entidades médicas estão reconhecendo esse aspecto da integralidade do ser. Para falar sobre o assunto, eu recebo aqui no estúdio a psicóloga Rogenê Almeida Santos Costa, a nossa entrevistada. Bom dia. Um ótimo dia. Bom, é importante saber que a ciência, que a medicina, né, está reconhecendo cada vez mais iniciativas dessa direção. Na verdade, pelo que eu li, inclusive, no documento recomendado pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, os próprios pacientes é que levaram essa entidade médica a tomar essa decisão, não, Regina? Sim, a realidade já mostrava há muito tempo o significado da espiritualidade para a vida. A ciência resistiu durante muitos anos, mas o fato é que o ser humano, ele é uma tridimensionalidade. Ele é um ser que é biológico, físico e psíquico,
mas ele é espiritual. A dimensão espiritual, ela é constitutiva, não é algo que eu decido ter ou não. É do ser humano essa dimensão espiritual. E muitas vezes as pessoas confundem a dimensão espiritual com a dimensão religiosa. A espiritualidade inclui a religiosidade, mas ela não se confunde, ela é maior até. Então vamos dar um exemplo de como que as pessoas podem desenvolver essa dimensão espiritual, não necessariamente ligada a uma religião. Ótimo, excelente ter abordado esse aspecto. A espiritualidade, ela inclui aquele conjunto de capacidades humanas que leva o sujeito a viver capacidades de transcender, de ir além de si mesmo, de perceber realidades para além da sua subjetividade, de se conectar com o outro e dentro desse outro, dessa compreensão do outro, você pode também incluir o outro maior, o outro eterno, o outro absoluto, que na religião nós vamos nomear como Deus, né? Então, a pessoa que vive a sua espiritualidade fora de uma religiosidade, ela pode estar engajada em projetos maiores, ela pode ter uma perspectiva ecológica, ela pode ter uma perspectiva solidária, ela sai de si para se colocar a serviço de uma causa ou de um amor ou de alguém, viver uma afetividade maior, fora de uma perspectiva de um apego imediatista, é também viver a sua dimensão espiritual. É possível fazer isso também escrevendo, meditando, por exemplo? É possível trabalhar essa dimensão também? Exatamente. Inclusive, a dimensão espiritual vivida por pessoas que nem viveram uma religiosidade permitiu os benefícios iguais a quem também tem uma religiosidade, né? E a religiosidade, muitas vezes numa cultura como a nossa, é reprimida, é bloqueada, mas as pessoas nos momentos limites, nos momentos de dor, elas acabam recorrendo àquilo que também está dentro delas, né? Porque a própria religiosidade muitas vezes deixa de se manifestar por uma visão materialista que prevaleceu ao longo de séculos. No entanto, ela é latente também. É muito comum a gente ver, olha, quando ele está aperreado, ele recorre a Deus. Meu Deus. Meu Deus, né? O que eu faço? Porque é algo latente. Essa intuição que cada um tem de que não está sozinho no universo, que está conectado a algo que ele às vezes não quer nomear como Deus, mas o fato dele não nomear ou não admitir não significa não existir. E a ciência às vezes é muito arrogante, né? Porque pressupõe que para existir algo é preciso que a nossa racionalidade dê conta. E quando a gente vai para a dimensão da fé, não há explicação racional. A nossa cognição não dá conta, é uma outra dimensão. Né? O fato de não compreendermos também não significa não existir. Ao mesmo tempo, a ciência, sabemos, é algo divino, né? Da mesma forma. Rogênia, agora, essa medida, é interessante ressaltar que ela permite que o assunto seja tratado, mas claro, desde que haja abertura do paciente para isso e o médico avalia exatamente o momento em que esse assunto vai vir à tona, né? Quer dizer, é interessante respeitar também o outro, é uma visão de amor também, né? Exatamente. Quando a Sociedade Brasileira de Cardiologia assumiu essa posição, eu achei uma posição muito revolucionária até, porque a ciência já vinha percebendo, né, a importância de reconhecer essa dimensão da transcendência humana há algum tempo. Na oncologia já se tem trabalhos muito significativos, na psicologia. No entanto, quando a sociedade brasileira reconhece e traz com esse cuidado, com essa atitude respeitosa, nós temos ali também uma expressão dessa espiritualidade humana mais genuína. É reconhecer o outro, né, na sua grandiosidade, na sua singularidade
e na sua capacidade de manifestar algo para além dele mesmo. E é interessante que é uma entidade ligada a um órgão que é simbolicamente, diretamente ligado à questão dos sentimentos, né? O coração, né? Da Sociedade Brasileira de Cardiologia. É de fato possível perceber nessas pessoas, você que tem inclusive uma experiência larga no contato, nos consultórios, diretamente com as pessoas, uma melhor qualidade de vida, ou se perceber, ou perceber a sua missão, o seu propósito nessa vida, a partir dessa desenvolvimento dessa dimensão espiritual? A pessoa que traz uma religiosidade autêntica, bem desenvolvida, é aquela pessoa que consegue trazer uma confiança, um sentimento de profunda confiança em si, no outro e no futuro. Isso por si já favorece ser uma pessoa com maior facilidade de manejar o estresse, de lidar com as adversidades de uma forma mais serena, e isso favorece o próprio estado de bem-estar orgânico. Isso favorece um organismo muito mais protegido, né? Por outro lado, psicologicamente favorece atitudes proativas, atitudes empáticas, e isso, sem dúvida, garante uma qualidade de vida maior, e o prognóstico diante de algum adoecimento é sempre mais favorável. E aí, desde que idade é possível trabalhar essa dimensão, ou indicado que se comece a trabalhar? Quanto mais cedo, melhor? Quanto mais cedo, melhor. A criança que é inserida nesse contexto de uma religiosidade autêntica, e eu faço questão de trazer essa coisa da religiosidade autêntica, porque existem algumas práticas religiosas que são extremamente estressoras, porque são muito repressoras, são muito moralistas, e induz ao medo e à culpa. E esse tipo de religiosidade não favorece esses estados de bem-estar e plenitude. Agora, a criança que é iniciada muito precocemente nessa consciência de que pode confiar, que está protegida, que é levada ao convívio social, a desenvolver valores como a compaixão, o altruísmo, né, a solidariedade, isso por si já é um fator de qualidade de vida. Obrigado à psicóloga Rogeneira Almeida Santos Costa, que esteve conosco aqui no quadro Bem Viver nesta manhã. Muito obrigado. No próximo bloco, o Senado aprova a distribuição de recursos do leilão excedente do pré-sal. E mais, aberta a 16ª Semana do Orgulho LGBTI+, no Maranhão. Nós voltamos já. De volta com o Bom Dia Maranhão ao vivo para todo o estado aqui pela TV Difusora. Agora para falar de política. João Coutrin comigo. John, bom dia para você. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. Ô, John, o Gil Coutrin confirmou uma ação aí no Tribunal Superior Eleitoral para deixar o PDT? Isso, ele fez isso ontem ao lado de outros deputados, tal como a deputada Tabata Amaral, que já tinha anunciado isso, viu, Adalberto? Anunciou isso em entrevista ao Roda Viva, que eles iam requerer o mandato na Justiça Eleitoral, ou seja, no Tribunal Superior Eleitoral. No caso específico do Gil, o que acontece? Acontece que ele reclama de estar sendo perseguido pelo PDT, pela direção nacional do partido, e de estar sendo aí retirado das indicações, das comissões ao qual o PDT indicou ele e outros deputados, Por conta disso, Adalberto, ele foi ontem e pediu sua saída do partido, divulgou uma nota, explicando que no primeiro turno da reforma da Previdência ele votou contrário, mas depois, como não fecharam questão, ou seja, o PDT votar contra a reforma em bloco unido, ele decidiu, depois da CCJ, análise na CCJ, votar favorável à reforma, ou seja, o PDT tinha aí orientado os seus deputados a votarem contra, mas o Gil, a Tabata Amaral e outros deputados votaram a favor da reforma. Diz que a partir daí ele começou a ser retaliado, começou a ser perseguido, foi aberto um processo no Conselho de Ética e ele disse que até agora nunca julgaram o caso dele e de outros deputados. E ele disse que está perdendo espaço, por isso, no PDT, então resolveu
pedir o mandato dele na justiça. O que acontece, Adalberto? Ele só pode sair do PDT se a justiça conceder este aval, ou seja, por justa causa, ou seja, o mandato é do partido, mas há algumas brechas em que o deputado pode requerer, como neste caso, perseguição, né, retaliação, seria por justa causa. Então ele vai esperar uma decisão judicial. Ontem ele disse que a relação dele com o Everton, o senador Everton, é muito boa, não tem nada a ver com o Everton, mas com a direção nacional, o comando nacional do PDT, pois ele está afastado de todas as indicações e comissões do partido. Para finalizar, neste sentido, o deputado Glaubert, que é do partido dele, do PDT, disse que continua na sigla, continua na legenda, e isso não interferirá em nada. Ô John, o Senado aprovou por unanimidade o rateio de recursos do mega leilão do pré-sal, não é? Inclusive o senador Everton se manifestou sobre o assunto. Isso, aprovar essas regras de distribuição da seção onerosa. O que é seção onerosa? Para explicar rapidinho, há um excedente de exploração do pré-sal, né, do petróleo do pré-sal na Bacia de Campos. Havia sido dado à Petrobras alguns anos atrás, mas houve assim, um excedente. E vai ocorrer esse leilão no dia 6, e ontem foi definido no Senado as regras para este leilão de divisão para esses recursos para estados e municípios. O Everton comentou sobre isso ontem no Senado. Para registrar a maturidade e o gesto que o nosso senador Cid está dando aqui nesse momento, por isso que eu fiz questão, primeiro porque todos sabem que ele foi o relator que discutiu essa questão aqui dentro da casa. Logo quando veio da Câmara a primeira vez, antes mesmo de chegar no Senado, eu procurei Vossa Excelência, eu procurei o presidente Rodrigo Maia, muito preocupado porque no texto da seção onerosa não tratava do critério de distribuição, ou seja, é essa fórmula que agora está se encontrando do FPE, FPM e a questão específica que vai ser tratada dos estados com a questão em relação à Lei Candir. Então, nós levantamos esse debate aqui, prontamente foi aceito por Vossa Excelência, pelos líderes, fizemos a emenda que incluiu esse critério da distribuição dentro do FPM e do FPE e voltou para a Câmara. Eu não vou aqui ficar lamentando, até porque nós temos que olhar para frente, mas claro que esse critério modificado prejudica diretamente os estados do Nordeste. Mas o momento que nós estamos vivendo é que nós temos que ver o que é concreto. E o concreto que se chega para a gente ter um acordo é o que eu disse para a imprensa. Nós vamos votar para que os municípios possam ter um alento, porque nós sabemos que não vai resolver o problema. Mas se não tiver isso, o problema vai ser agravado ainda mais e nós estamos falando de situação real, de município não conseguir hoje pagar a folha. Imagine fazer um investimento, senador Girão. Por isso o PDT vai encaminhar sim e nós iremos apoiar esse projeto, deixando a ressalva de que os estados do Nordeste estão sim sendo prejudicados nessa votação. E o valor, João, que vem ao Maranhão? Para o Maranhão, Adalberto, algo em torno de 560 milhões de reais serão distribuídos para o estado do Maranhão dentro desse acordo aí da seção onerosa. Recursos que chegam em boa hora, né? Boa hora. Obrigado, John. Obrigado, até amanhã. John Coutrinho, nosso comentarista de política aqui do Bom Dia. Foi aberta ontem em São Luís a 16ª Semana do Orgulho LGBTI+, da capital. Entre os temas, as dificuldades de inserção no mercado de trabalho e a violência sofrida pela comunidade. A Lohana, que faz parte da coordenação do evento, lembra das inúmeras vezes que foi vítima de preconceito por ser transexual. Situações ocorridas por meio das redes sociais, como também nas tentativas de ser inserida no mercado de trabalho. Eu sou jornalista e o que eu mais venho sofrendo é no mercado de trabalho, né? Porque a gente sabe que, por exemplo, o mercado de trabalho para pessoas transexuais, infelizmente no Brasil e o Maranhão não é diferente do resto do país, é justamente por conta disso. A gente não consegue ingressar no mercado de trabalho formal por conta do mercado do preconceito, propriamente dito, da transfobia, diga-se de passagem, e também pela falta de capacitação de profissionais, né, na área. A programação da 16ª Semana do Orgulho LGBT+, de São Luís
segue até o próximo domingo com a realização da tradicional parada. As atividades contam com mesas de discussões, exposições, apresentações de filmes e palestras, como a deste sociólogo, que propôs mudanças no que se refere ao atual modelo de reivindicar direitos, políticas públicas e respeito. É preciso entender que existem políticas e a gente precisa lutar para que elas sejam realmente concretizadas e efetivadas no seu dia a dia, mas é preciso muita luta, né? É preciso continuar nesses movimentos, nessa resistência, para garantir a nossa visibilidade, a nossa transição, a nossa passibilidade. Entre os temas debatidos na semana, destaque para a violência sofrida pela comunidade LGBT+. Em 2018, ocorreram 14 mortes por LGBTfobia no Maranhão. Só nos 5 primeiros meses desse ano, foram 9 crimes do tipo. O corpo de um LGBT é um corpo que é muito fragilizado pela sociedade. Então, quando você vê uma morte de um LGBT, é por esfaqueamento, é por paulada, é morte na rua. É uma falta de dignidade que as pessoas têm com a própria população LGBT. Então, esse momento é um momento de fortalecimento dos movimentos sociais, é um momento que a gente discute com o Estado, que a gente está aqui, que a gente existe, que a gente precisa de políticas públicas. Dá uma média de um crime por mês, né, gente? É realmente absurdo. Diversos fiéis participaram da procissão em honra a Santa Teresa d'Ávila, padroeira e cofundadora da cidade de Imperatriz. Conhecida como doutora da igreja, a santa recebe homenagens há 167 anos. Com o terço na mão e os pés descalços no chão, que Alzenira Miranda chegou para o início da procissão de Santa Teresa d'Ávila. É muito gratificante na minha vida, por ela ter intercedido no momento mais difícil da minha vida, quando eu estava doente. Eu pedi para que ela intercedesse, ela intercedeu e o Senhor me curou de um câncer, né? Os fiéis a todo momento paravam para agradecer em oração pelas bênçãos concedidas pela padroeira de Imperatriz e da Diocese. É muito importante, por causa que a pessoa que vê um evento desse, a pessoa tem que ter fé em tudo que ele vai fazer, até no pedir. No momento da procissão fluvial, os guardiões levaram a imagem até a balsa, que faria o translado para o porto da balsa. Durante todo o trajeto pelo Rio Tocantins, momentos de oração e fazendo uma memória histórica de quando Santa Teresa chegou à Imperatriz há 167 anos, trazida por Frei Manuel Procópio. E esse momento, na procissão fluvial, vai nos fazer essa volta à história e, ao mesmo tempo, essa atualização, quanto evoluiu a cidade, quanto a devoção a Santa Teresa cresceu. Os olhares curiosos e admirados estavam durante todo o percurso, acompanhando mesmo que de longe a procissão. Além da organização feita pela paróquia de Santa Teresa, a Marinha também esteve presente. Um dos momentos mais esperados pelos fiéis é com a procissão terrestre, porque nem todo mundo consegue participar do momento fluvial. E é neste ponto de encontro que os devotos se unem e seguem homenageando Santa Teresa d'Ávila. É, uma grande homenagem lá na cidade de Imperatriz. Parabéns à nossa equipe pela reportagem, belas imagens. Parabéns, Isabel, e toda a equipe aí de Imperatriz. Gente, na era da alta tecnologia de conteúdos digitais, as livrarias resistem à força do tempo e continuam incentivando a prática da leitura. Vamos ver. Na era digital, onde toda a informação é fácil, na palma das mãos, se pode conhecer o mundo através da internet. Será que ainda as pessoas buscam estudar em livros físicos ou gostam de ir a uma biblioteca? Sim, continuo. É assim, que a biblioteca tem aquele oscilação de gente. Pela manhã tem mais, à tarde tem menos, é assim. Mas sempre a biblioteca é frequente a gente estudando, sempre. O livro é a melhor ferramenta, né? Apesar das inovações tecnológicas estar sufocando um pouco o livro, né? O livro ainda é a melhor opção que tem, né, para se estudar num lugar
com uma biblioteca, né, para se concentrar, né? De acordo com uma pesquisa baseada em dados internos de uma plataforma global sobre transações em livrarias online, realizada no início deste ano, 31% da população dos brasileiros não lê livros. A porcentagem representa as pessoas que não possuem o hábito de leitura ou que não se interessam por livros no geral. Um ato de grande importância para a aprendizagem do ser humano é a leitura. Além de favorecer o aprendizado de conteúdos específicos, aprimora a escrita. Os pais envolvessem as crianças, educassem para a leitura, nós teríamos certamente um mundo melhor, teríamos uma educação melhor, nós teríamos filhos, jovens, crianças com aquele desejo de fazer leitura, de aprender, de querer conhecer e ter o conhecimento, porque nós sabemos que o conhecimento ele é transmitido pelos livros. Então esse trabalho dela com o livro é um trabalho que vem incentivando a comunidade, crianças, jovens, idosos. Mesmo com todos esses desafios, muitas livrarias estão de portas abertas, como esta em Caxias. Eu sempre desejei ter uma livraria, pensando no público ter acesso, principalmente crianças e jovens. Hoje nós já estamos colhendo os frutos daquele produto que nós plantamos há 25 anos atrás, formando os leitores, incentivando as pessoas, os professores e a família. E o maior de todo, que nós estamos também beneficiando a nossa cidade de Caxias e, por que não, o nosso Brasil. Agora vamos mudar de assunto. Estão abertas até amanhã as inscrições para o Circuito de Corridas do SESC, Serviço Social do Comércio. A partir de hoje, nós vamos mostrar uma série de reportagens mostrando que esse é um dos exercícios mais eficientes para se ter uma vida saudável, melhorar o condicionamento físico e até perder peso. Hoje, a repórter Inice Ribeiro mostra uma história de superação de alguém que começou essa atividade por necessidade de cuidar mais da saúde e hoje virou uma meia maratonista. Uma comparação de dar orgulho. Este é um antes e depois cheio de superação. 17 quilos a menos e uma rotina de treinos bem diferente da vida sedentária que levava a jornalista Dalciana Castro. Como todo começo, a dificuldade fez com que ela levasse 7 meses para dar um ritmo à nova vida. E teve que acontecer num momento crucial. Quando eu bati os 80 quilos e comecei a sentir um cansaço muito extremo, fiz um check-up e aí acusou uma pré-diabetes, né? Os exames apontavam que eu estava pré-diabética, mas que ainda era possível reverter. Então foi um choque, né? Eu comia de forma desregrada, passei 34 anos comendo errado, sem fazer atividade física e de repente eu tinha que tomar uma decisão. Atualmente a Dalciana vem 3 vezes por semana à academia, mas foi com a corrida que ela encontrou uma forma de dar continuidade aos treinos. Hoje ela consegue fazer até 21 quilômetros e já participou de pelo menos 100 corridas locais. E o benefício disso não é só para o currículo dela de maratonista, não. Apesar da quantidade de medalhas e troféus, a parede cheia é fruto de muita dedicação, segundo ela. Não é fácil, mas é possível e vale muito a pena. A questão do emagrecimento, da estética, é só uma consequência. A qualidade de vida, a tua saúde, vale muito a pena você investir nisso. E mais disposição, força e equilíbrio são os benefícios para quem corre. Como no caso da Dalciana, a corrida é ótima como prevenção de doenças, mas claro, como qualquer atividade física, precisa de recomendação e orientação profissional. Todo mundo que quer fazer uma atividade tem que passar por um médico, um cardiologista, um médico do esporte, para fazer um check-up geral. Alguns trabalhos mostram que a gente fazer atividade regular, um hábito regular, por mais de 3 semanas, eles conseguem ser aderido à sua rotina de atividade. Passou essas 3 semanas, aquele hábito se torna mais natural da sua vida e ele consegue ser perpetuado. Muito legal, Dalciana, que já fez parte aqui da família Difusora, né? A todos um ótimo dia, amanhã a gente se encontra. Lembrando que essa corrida, o circuito do SESC tem apoio total do Sistema Difusora de Comunicação, inscrições ainda abertas até amanhã e no final de semana acontece a corrida. Tchau, tchau, a gente se encontra amanhã, vem aí o primeiro impacto.